Olá, nessa aula faremos a simulação de um exercício proposto pelo professor Adilson José de Assis, no qual consiste de um processo em que temos a mistura de etanol e água. Abaixo do link, do vídeo, vai estar o link para o canal do professor Adilson e também para a postagem no qual eu tenho aqui as informações. Então eu fiz esse desenho à mão do exercício, no qual mostra que tem uma corrente de etanol entrando em um misturador, junto com uma corrente de água, está aqui o tanque de mistura. Ele passa por um trocador de calor, no qual essa mistura é aquecida a 80 graus e depois dividida em duas linhas ou duas correntes, uma com 1/4 de vazão e outra com 3/4 de vazão. Esses cálculos, para o engenheiro químico, dariam para ser feitos à mão. Entretanto, demanda todo um esforço, um tempo, e o simulador facilita esse trabalho nosso para pegar as informações. Então, aqui no exemplo, a gente vai utilizar o simulador Coco. Junto com esse exercício, tem algumas questões, e depois de montar a simulação, eu vou responder essas questões que são dados da simulação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o simulador. Então, eu venho aqui no meu menu iniciar, todos os programas, pasta Coco, e abro Coffee 64. Vai aparecer uma mensagem perguntando se eu quero atualizar o Cup. Eu não quero, pois eu sei que a versão atual do Cup está com alguns probleminhas. Então eu vou trabalhar com o Concept 8.22 e o Cup sem atualizar. Então eu dou cancel. Vamos começar a simulação. A primeira coisa que eu faço na simulação é vir aqui em Settings e criar o pacote termodinâmico dessa simulação. Vou adicionar T e criar um novo pacote. Esse pacote se chamará mistura. A descrição eu posso colocar aqui: exercício de mistura, etanol e água. Sempre é bom colocar a descrição para a gente não se perder, pois processos mais longos ou com muitas partes facilita para a gente entender o que está acontecendo. O modelo termodinâmico foi informado pelo professor, é o Unifac VLE. Os engenheiros químicos sabem ou têm a capacidade de avaliar qual modelo termodinâmico é mais adequado para cada processo. Eu não vou entrar em detalhes, mas cada modelo tem a sua limitação e sua adequação. Agora, eu vou adicionar os componentes dessa simulação. Os componentes são etanol e água. Então, eu venho aqui no filtro e digito etanol, lembrando que em inglês, etanol, dou 2 cliques, já apareceu aqui. Agora, água, water, digitei water, foi, ok. Ele vai falar se eu quero assumir esse pacote para todas as correntes do sistema, sim. E agora a gente pode começar a nossa simulação. E uma vez configurado, feita a configuração inicial, eu gosto de salvar o trabalho devido a riscos de queda de energia, do computador travar ou do próprio Coco travar. Então eu vou colocar aqui mistura etanol -água. Ok. No blog eu coloquei as informações para ser preenchida e cada passo. O passo 1 já foi feito, e o passo 2 e o passo 3 eu normalmente gosto de fazê-los junto, que o passo 2 seria configurar as correntes de entrada, e o passo 3 inserir o tanque de mistura. Eu já vou inserir o tanque de mistura. Então, Insert Unit Operation, Mixers e Splitters Mixer. Inserir aqui um mixer. Eu vou nomeá-lo como misturador 1 e vou inserir as correntes. Então, a primeira corrente, inlet 1, conecto. A segunda corrente, ok, e a corrente de saída. Clico e clico de novo.
Agora é configurar as correntes. Então, a corrente 1, a gente vai trabalhar em ATM. Só clicar, selecionar ATM, pressão de 1 ATM. A temperatura é Celsius, então 50 graus Celsius. Essa corrente tem uma vazão deixa eu conferir aqui, de 1 kg por minuto de etanol. Então eu venho aqui na vazão dos componentes e seleciono quilograma por minuto e etanol eu coloco 1. Automaticamente ele já vai assumir os valores gerais da corrente. Tenho a corrente 2, o mesmo vai ser feito com ela. 1 ATM, temperatura de 25 e a vazão de água está em 5 kg por minuto. Ok? Só clicar e apertar Enter ou clicar fora do campo. Aqui a gente já tem a mistura montada. Então eu venho aqui em salvar, clico em Validate. Esse Validate vai verificar se não tem alguma coisa faltando especificação. Eu dou OK e posso clicar em Solve. E ele vai resolver a simulação. Então ele fez todo o cálculo. Como são poucos cálculos, ele faz bem rápido. Então fica verdinho as linhas, o traço. Então aqui eu já tenho a corrente 3. Agora a próxima etapa é inserir o trocador de calor. Então eu venho, que seria o passo 5. Venho em Insert, Unit Operation, Heater e Heater Cooler. Selecionei, vou clicar ele aqui e agora eu vou conectar as linhas. Então, conecto essa corrente 3 e coloco a corrente de saída do trocador. É só clicar e clicar de novo. Esse trocador de calor, eu vou colocar a sigla ou o símbolo de Exchanger 01. E agora é configurá-lo. Então eu vou dar 2 cliques aqui em cima e vou em Edit. A temperatura de saída dele é 80 graus, ou seja, 80 mais 273.15 Kelvin. Ok, já atualizou aqui. Eu posso validar e rodar a simulação. Então, já foi feito aqui o aquecimento. Se a gente parar a setinha do mouse sobre a corrente, vai trazer o resumo. Já está aqui a 80 graus Celsius a nossa saída. E agora é separar. Para separar esse separador de correntes, eu vou utilizar um splitter. Então, Insert, Unit Operation, Mixers e Splitters e o Splitter. O Splitter ele é o contrário do misturador. Então eu vou colocar aqui separador 01 ou Splitter. Ligo as correntes de entrada e de saída. Clico e clico. Outlet 1 conectei. Vou conectar a saída 2. Ok, já conectei as correntes. Note que na simulação original ele pede para poder separar as vazões. Então, para uma corrente vai 1/4 da vazão e para outra 3/4. Então, vamos entrar com essa configuração. 2 cliques aqui no Splitter. E aqui, Split Factor. Eu venho aqui e coloco 1/4 ou 0,25. Opa, não, aqui é a unidade. Nesse valor, Split Factor 1 para a corrente 1 é 1/4 ou 0,25. Feito isso, eu posso abrir aqui o Edit, vai estar lá, ó, 0,25 da vazão vai para o Outlet 1 e 0,75, ou seja, 3/4, vai para a saída 2. Feito isso, eu posso salvar para não ter perda, validar, para estar ok, e rodar a simulação. Então,
está feita a simulação e agora eu posso responder as questões. Aqui no blog eu coloquei o passo adicional para a gente fazer, que é inserir uma tabela com o valor da energia desse trocador de calor aqui. Então, para fazer isso é Insert Unit Parameter Report. Eu vou clicar aqui e vou selecionar o trocador 01 e a potência ou a energia que a gente fornece para ele, que é esse Heat Duty. Ok? Então, está aqui esse valor de potência que ele precisa. Note que o valor está em watt e fica o número 21.275. Eu vou transformar isso em kilowatt. Então, eu clico 2 vezes no trocador e venho aqui e mudo a unidade, kilowatt. Mudou 21,25 kW de potência. Posso fechar? Ok, ele automaticamente já muda aqui nessa tabelinha que foi inserida. Então aqui eu tenho a simulação pronta, eu posso salvar e agora a gente pode responder as perguntas. A pergunta A é: qual a composição molar e mássica e a vazão volumétrica após a mistura e depois na saída do processo? Então, após a mistura, essa corrente 3. Vou dar 2 cliques nela, vou abrir essa corrente e aqui eu já tenho as frações molares e para mudar para mássica eu clico com o botão direito e fração mássica, que a fração mássica, o total tem que ser igual a 1. Aqui eu já tenho. E agora eu quero saber qual que é a vazão volumétrica. Eu venho aqui em Overall Properties, volume e litros. Vou mudar a unidade para litro por minuto. Litro por minuto. Deu esse valor de 6,2025762. O mesmo pode ser conferido para as vazões de saída. Aqui eu tenho a corrente que recebeu 1/4 da vazão, com essa vazão volumétrica de 1,62 litros por minuto. E se eu abrir aqui a 6, eu vou ter também a outra com esse valor de 4,872767 litros por minuto de vazão volumétrica. Então a questão A está respondida. A C, que é a potência do trocador de calor, também já está respondida, está aqui nessa caixinha. A letra B pergunta qual é a densidade em grama por litro após a mistura. Então, após a mistura, corrente 3, eu já tenho ela aberta aqui. Venho aqui em propriedade do líquido e procuro densidade. A densidade pedida é em grama por litro. Então, eu vou mudar aqui a unidade, grama por litro. Dá 967,33999. Então, essas questões já foram resolvidas. Falta a questão D, que é: faça um estudo paramétrico acerca de como a vazão do etanol afeta a energia necessária do trocador de calor. Eu poderia fazer isso manualmente, mudando a vazão. Então, aqui a vazão de 1 kg, eu abriria a corrente, colocaria a vazão 2, vazão 3 e ia observando como que isso aqui muda. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui, a vazão está 1 kg, eu vou mudar para 2. Mudei, venho para o flowsheet, o resto ficou preto, pois não foi resolvido. Então, eu vou resolver. Resolveu, aumentou, antes era 21, agora é 22,95. E assim sucessivamente eu poderia fazer de forma manual. Mas o Coco nos traz uma ferramenta que se chama estudo paramétrico. Eu venho em Flowsheet, Paramétrico Study, e aqui eu consigo fazer isso de uma forma automatizada e muito mais rápido. Então eu vou add em input a corrente 1, que é a vazão ou flow rate, mass flow rate, ou a vazão mássica dessa corrente 1. Vou dar OK. Aqui vai perguntar de quanto a quanto, então de 1 até 10. Unidade, eu vou utilizar quilograma por minuto. E
vou mudar aqui, então de 1 kg por minuto até 10 kg por minuto. Intervalo, eu vou pedir aqui 20 intervalos, um incremento linear e o resto em unidade quilograma por minuto. A saída que eu quero ver como que oscila nesse estudo paramétrico é a potência do trocador de calor, que é esse E01, por isso é importante os nomes de cada operação. E01 Heat Duty. Vou dar OK. Aqui a saída vai ser em kW e note que a atual já aparece aqui. Então eu vou dar um OK. Pronto. Esse estudo paramétrico foi feito. Então aqui a gente tem esses dados podem ser copiados ou exportados para um software, para outro software, para uma tabela, caso você queira fazer um gráfico, mas também dá para fazer um gráfico aqui dentro. Então eu venho em Plot Results e seleciono esse componente 1, Mass Flow Stream 1 e a saída, que é o Heat Duty. Vou dar um OK. E pronto, aqui eu tenho o resultado do estudo paramétrico. Eu posso dar uma editada nesse plot properties, eu vou tirar a legenda que está aqui no canto, OK, e vou mexer aqui na escala, começando de 1 até 10. OK, pronto, ajustei o gráfico. Então, esse é o estudo paramétrico que mostra que conforme a gente aumenta a vazão máxima de etanol da corrente 1, a potência do trocador de calor ela vai aumentando e aqui está quase de forma linear. Então, essa é a resposta da letra D e encerra essa aula da simulação no Coco Simulator.